ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina em mim, Reino Supremo, meu Deus em mim. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente poder estar aprendendo mais da palavra de Deus e juntos. Você que chega, muito bem-vindo. Você que também está a tempos, é uma alegria juntos nós aprendemos mais acerca do nosso Deus através da sua palavra. Hoje eu quero convidá-los a irem para o Velho Testamento. Nós vamos para 1 Crônicas. 1 Crônicas, o capítulo 29. Então, 1 Crônicas do Velho Testamento, o capítulo 29. E nós vamos estudar hoje do versículo 10 até o 20. Inicialmente a gente vai ler alguns versículos, mas depois, durante a meditação, nós leremos o texto. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, 10 a 20. E com alegria nós vamos estudar, fundamental para a nossa vida, oração. Oração, Deus e o homem. Oração, Deus e o homem. Bíblia aberta? Então vamos ler alguns versículos. Começando com 1 Crônicas, capítulo 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 13. E 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Bíblia lida, oremos. Senhor, como é bom nós abrimos a Tua palavra e aprendemos mais de Ti através dela. Diariamente ela tem nos fortalecido, ela tem direcionado os nossos caminhos e a cada dia mais estamos fazendo a Tua vontade. E agora, ó Pai, vem falar através da Tua palavra conosco. Como escola dominical online, juntos possamos aprender mais de Ti. Que eu seja um canal, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Oração, Deus e o homem. Quando estava a estudar essa semana, eu me deparei com John Knox, o grande teólogo e escritor escocês, que viveu lá entre 1514 a 1572, ele dizia o que era oração. Oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. E nós sabemos pela história da época que a rainha Maria Stuart, a rainha da Escócia, ela temia mais as orações dele do que todos os exércitos da Inglaterra. Vejam aí o poder da oração. E é claro, quando nós pensamos em Deus, oração, Deus, e temos consciência de que não há limites para o poder de Deus. Nós vivemos essa vida conscientes disso, que não há limites para o poder de Deus. E o homem, é claro, na sua fraqueza, na sua dependência de Deus, por muitas vezes o homem, então, diante da oração, e olha o que acontece, por causa da fraqueza humana, as dificuldades parecem bem maiores do que realmente são.
Então é interessante que a oração é a comunicação entre Deus e o homem. E hoje nós vamos estudar, refletir, pensar na oração de Davi. E o texto que nós lemos, aí alguns versículos, e vamos ler durante a meditação, está em primeiro livro de Crônicas. Crônicas, na verdade, foi um livro escrito para o povo de Israel relembrar os grandes feitos de Deus no período da monarquia, especificamente, no 1 Crônicas, o rei Davi. E foi para, quando Esdras, segundo a tradição, escreveu, foi para encorajar os judeus que voltaram do exílio. 500 anos depois do que é retratado aí, eles voltaram, ficaram 70 anos no cativeiro e retornaram para Jerusalém. E é claro que 1 Crônicas, você pode lê-lo em paralelo com 2 Samuel, porque é focado praticamente na história de Davi, o rei, e mais conhecido como o homem segundo o coração de Deus, lá pelo ano de 1056 a 1015 antes de Cristo. E quando nós nos deparamos com o contexto histórico desse momento do rei Davi, possivelmente ele foi o maior rei de Israel, e é claro que também hoje ele ainda é rememorado, né? E ele era esse homem segundo o coração de Deus e teve a sua infância pautada no período dos juízes de Israel. E ele experimentou a monarquia por um bom tempo. E é claro que o início da trajetória dele foi o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E ele foi ungido por Samuel antes de Saul morrer. E aí começa a história de Davi. E ele teve a alegria de ser o segundo rei de Israel, escolhido por Deus, e reinou 40 anos. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 27, né? Ele reinou 33 em Hebron e 7 anos em Jerusalém. E aí completou os 40 anos. E é claro que nesse momento histórico que Esdras retrata em Crônicas para nós, ele louva a Deus. E ele já está idoso, já está velho. E há no coração dele o desejo de construir o templo ao Senhor. E Deus já o avisou. Quando nós vemos 1 Crônicas 29, ou melhor, 28, nós nos deparamos com esta afirmação de que ele não faria o templo, não construiria o templo, porque nas suas mãos havia sangue. E Deus havia escolhido o terceiro rei de Israel, Salomão, o seu filho, para construir o templo. E ele, depois do povo ter trazido as ofertas para a construção do primeiro templo em Jerusalém, estava tudo ali montado e mesmo Davi ofertou muita coisa para a construção do templo. E ele, nesse momento em que o texto está retratando a narrativa, é uma oração que ele faz a Deus. E nessa oração nós aprendemos o quê? O poder de Deus e a fraqueza do homem. Então, nessa oração nós aprendemos o verdadeiro significado de se colocar em oração a Deus. E nós começamos inicialmente a oração, Davi, mostrando a visão correta de Deus. Qual é a visão correta de Deus? E ao lermos 1 Crônicas 29, 10 novamente, nós começamos a entender qual, no momento da oração, o que é mais importante. Eu tenho que reverenciar, eu tenho que adorar a Deus. É a primeira pessoa que vem à minha mente na hora que eu estou a me colocar diante do grande rei dos reis. E Davi coloca, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus Israel, nosso Pai. E ele começa a descrever esse Deus a quem servimos, a quem ele servia, e hoje já está com ele em glória, de eternidade em eternidade. E nós começamos a compreender os atributos de Deus. E aí o primeiro atributo que ele coloca de Deus, que vem à mente na sua oração, Deus é eterno. É muito mais, Deus é imutável, ele não muda. É o mesmo Deus que esteve com Davi, estava agora com
o povo de Israel voltando do cativeiro, é o mesmo Deus que está conosco aqui em 2024. Ele é eterno e ele é imutável. Davi passou a experimentar o poder de Deus, crescer. Ele era pastor lá no campo, cuidando das suas ovelhas. Era o filho de Jessé, o mais novo. E lá no campo ele pôde ver o poder desse Deus maravilhoso. Esse Deus que o auxiliou a vencer o urso, o leão. Enfim, onde ele começou a escrever os salmos, tocar a sua harpa. Então ali ele começa a ter essa intimidade com esse Deus eterno. E depois, mais ainda, ele vai levar alimentos para os seus irmãos que estão em guerra contra os filisteus. E lá ele se depara com Golias, afrontando o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. E ele enfrenta o Golias com apenas 5 pedrinhas e uma funda. Ele luta contra esse Golias, é claro, no poder de Deus. E nesse Deus eterno ele enfrenta Golias e ele derrota Golias naquele momento. Então a experiência dele vai ampliando cada vez mais. Depois Davi foi chamado para tocar harpa para Saul, porque Saul tinha um espírito maligno que o atormentava, e Davi tocava a harpa, e aquilo saía de Saul, e lá ele acaba ficando na família, envolvendo a família, e acaba ali sendo preparado por Deus para assumir o lugar de Saul, e Saul o persegue. E ele enfrenta lutas contra o rei Saul, mas teve a oportunidade até de tirar a sua vida, e ele não tirou. Ele disse que jamais eliminaria o ungido de Deus. E ele enfrentou Saul, e é claro também, depois já rei, ele passou pelo pecado, ele adulterou com Betseba, e automaticamente cometeu adultério, ele pecou contra Deus, e ainda colocou o marido dela, foi um homicídio, porque ele colocou o marido dela para morrer, né, Uzias. Mas ele se arrependeu, ele mudou de vida, e se você quer entender mais profundamente esse arrependimento de Davi, leia aí como lição de casa o Salmo 51. E também teve problemas com a família problemática de Davi, né? E o primeiro filho, Amon, se apaixonou pela própria irmã, que eram mulheres diferentes, é claro, e acabou tendo um incesto na família. E Absalão, que era o irmão dela, não se agradou. E Absalão deu um jeito de matar o próprio irmão, Amon. E depois nós tivemos o Adonias, outro filho de Saul, que queria usurpar o trono. Na verdade, Salomão era escolhido para continuar a dinastia em Israel, a monarquia. E Adonias também criou o problema que queria. Então, ele superou tudo isso, porque ele confiava nesse Deus eterno e imutável. E ao lermos Isaías 46, 3-4, mais forte para nós fica ainda essa verdade. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. Aí Isaías mostrando para nós que nós somos cuidados, esse Deus eterno cuida de nós desde o ventre de nossa mãe. E ele vai no versículo 4 ainda, colocando como é o traçar da nossa vida. E até a velhice eu serei o mesmo. Davi estava provando isso nessa idade, falando, colocando. E ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. É tão bom saber que esse Deus eterno nos carrega, nos conduz durante toda a nossa existência. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Quando nós estamos tendo essa intimidade com Deus, Davi, em oração, depois de toda a experiência que ele viveu, ele mostrando a nós. A primeira coisa quando nós estamos nos colocando em oração é lembrar, é ter a visão correta desse Deus eterno. E automaticamente isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. Mas também Davi coloca no versículo 11, 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade. Veja aí a oração como deve ser feita, em adoração. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E no 12 ele completa a ideia. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo. Isso fortalece espiritualmente quando estamos em oração. Nós estamos diante de um Deus eterno e imutável. E agora, e na tua mão
a força e poder, e na tua mão está me engrandecer e dar força a tudo. E aí nós vamos aprender que nós estamos diante também de um Deus soberano e Senhor. Ele é dono de tudo, ele controla tudo, ele dirige tudo, ele age em tudo. Quando nós estamos orando, isso nos fortalece espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente quando nós reconhecemos na oração, né? Temos essa visão correta de Deus. Deus eterno e imutável, Deus soberano e Senhor. E é claro que é esse Deus, pelo que ele expõe a nós aí, e a oração é ouvida pelo povo ali, está em oração coletiva ali, adorando a Deus. É o Deus que levanta. Isso que nós confiamos quando oramos. É o Deus que quebranta. É o Deus que exalta. E o Deus que corrige um adágio, um ditado popular totalmente contrário ao ensino bíblico. Deus escreve por linhas certo, por linhas tortas. Isso é um absurdo. Na verdade, Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele é soberano e Senhor. E é claro que em 1 Crônicas 29:16, ainda Davi vai colocando para nós a visão de Deus, e é essa visão, quando estamos em oração, que nós temos que ter. Nós estamos diante, quando dobramos os nossos joelhos, ou deitado, ou em qualquer lugar que estivermos em oração, a nossa mente está certa de que ela tem a visão correta de Deus. Isso é oração, é exaltar o Deus eterno e imutável, o Deus soberano e Senhor. E agora, 1 Crônicas 29:16, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e de toda tua. E aí nós aprendemos, não é? A ter essa visão de Deus. É um Deus providente e presente. Interessante aí, quando eu estava a ler o texto e meditar, normalmente quando nós éramos crianças, nós não tínhamos recursos para comprar um presente para o papai e mamãe. A gente pedia dinheiro para o papai e mamãe, e o papai e mamãe davam o dinheiro e a gente comprava um presente para eles. É a mesma coisa que fazemos para com Deus. Nós não temos nada. Nós colocamos diante de Deus e Ele nos dá a condição para que a gente possa ofertar a Ele. E é o que eles estavam fazendo para a construção do templo. Era o que Davi estava fazendo, porque cria nesse Deus providente e presente. E aí tem a experiência do Davi idoso, e uma experiência fortíssima para nós nos dias atuais. O povo de Israel estava reconstruindo Jerusalém, estava na diversidade das dificuldades. Hoje vivemos a mesma coisa no tempo presente. E Davi, idoso, aí exorta. Ele fala no Salmo 37:25. Olha o Deus providente e presente nas nossas carências e necessidades. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. E a frase, eu até acrescentei, é linda a imagem, eu até acrescentei o restante do versículo que faltou. Nem sua descendência mendigar o pão. Olha a promessa divina. Deus nos abençoa no tempo presente e vamos para o céu, e a nossa descendência que fica continuará recebendo a bênção de Deus se andar nos caminhos do Senhor e viver para a glória do Senhor. E é claro que quando oramos a oração do Pai Nosso, nós aprendemos, não é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus vive no dia. O passado já não existe mais. O presente é a certeza de uma vida com Deus. E agora, o que nós temos que pedir e agradecer e expressar a Deus, porque diariamente nós temos o pão. Ele nos dá diariamente o pão. Lembra do povo de Israel? Era diariamente que caiu o maná do céu. E Deus também diariamente nos tem dado sustentado. Mas aí a oração realmente, confiança em Deus, segura em Deus que Davi faz, e a oração que nós temos que fazer, nós temos na hora da oração a visão correta de Deus. É esse Deus que servimos, é esse Deus que adoramos, é um Deus eterno e imutável, soberano e Senhor, é um Deus providente e presente. Automaticamente Davi começa a colocar a oração agora na visão correta do homem. Parece que a oração que a palavra coloca para nós e outros servos de Deus fizeram no Velho Testamento, e quando olhamos para o Novo Testamento, a mesma coisa. O apóstolo São Paulo foi o que mais fez oração nas suas cartas. Ele pauta nesse sentido. E agora começa a mostrar a visão correta do homem. Então Davi diante do povo, ali mostrando como deveria ser a oração. 29:14, 1 Crônicas. Porque quem sou eu e quem é o meu povo
que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão todamos. Agora está completo. E aí nós descobrimos o primeiro ponto importante quando estamos a orar. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos pessoas que somos fracos. Nós não temos nada, não somos nada. Nós dependemos inteiramente de Deus. E quando nós estamos em oração, nós estamos mostrando isso a Deus. Nós precisamos do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Essa é a realidade ali presente que Davi fala ao seu tempo, fala agora com Esdras em Crônicas, no tempo dele, e fala a nós agora. E é claro que ele questiona, né? Quem sou eu? E quando eu me deparo com o Salmo 8 é marcante para a história da humanidade, porque foi o salmo lido na Lua pelos astronautas. É interessante isso, lido na Lua pelos astronautas. E é um salmo propício. Eles estiveram na Lua, ali na Lua. Olha que privilégio. Salmo 8, 3, 4. Primeiro versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Olha aí a revelação natural de Deus. O homem não pode dizer que Deus não existe, não crê em Deus, porque a própria revelação natural mostra. E eles viram ali, eles estavam na Lua, estavam na nave, né, na cápsula ali, e olhando para a Terra também, então, e contemplando o universo. Olha que especial momento daqueles astronautas. Quando contemplam o seu céu, obra de teus dedos, a Lua e as estrelas que ali firmaste. E ele coloca assim para nós, no Salmo 8. Que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com eles se preocupe? Não somos nada. O homem se julga o tal, melhor. O homem sem Deus é o homem que se adora, se idolatra. É o homem que acredita que tem a força. Nós não temos nada, né? Nós somos nada. E aí nós descobrimos essa condição humana descrita no Salmo. Né? Nós somos miseráveis pecadores, frágeis, dependentes da graça de Deus. Não existimos sem a ação, a força divina. Mas veja bem ainda Davi falando a sua época, falando a época de Esdras ali após o cativeiro, em Israel, reconstruindo. E a nós, 2024, ele coloca, 1 Crônicas 29, 15. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. E aí nós descobrimos, não é, a visão correta do homem diante da oração. Peregrinos e transitórios. Isso é importante, porque nós vamos valorizar bem cada dia, cada momento com a família, cada momento com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com os nossos colegas de trabalho. Nós valorizamos porque é dia. Isso é fundamental, é dia que nós temos que aproveitar, né? Morder bem cada segundo, cada minuto, cada hora. Né? Morder bem o que nós recebemos. É o hoje. Nós temos que desfrutar e viver, porque nós somos peregrinos e transitórios. É o que Davi coloca aí. E muito mais, né? Quando nós nos deparamos aí como peregrinos e transitórios, nada nos prende. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento e observar a trajetória do povo de Israel, os 40 anos que passaram, e para eles não era tão complexo o mudar, o caminhar, porque eles habitavam em tendas. E as tendas, para que a gente possa armá-la, é só as estacas, coloca as estacas. E para sair, tira as estacas e desmonta. Hoje a humanidade está numa situação que mudar, alterar quadros é difícil, porque as pessoas estão presas, as suas casas estão presas, as suas propriedades, as suas fazendas, a sua fortuna, estão presas as coisas e nada nos prende. Não é porque nós temos consciência de que somos transitórios, passageiros e nada nos pertence. Isso é importante, nada nos pertence. Eu sempre gosto de lembrar, e você já deve ter ouvido isso, já falei uma vez, ou mais, eu nunca fui a um enterro onde tinha caminhão de mudança atrás, nunca fui. Levando tudo que a pessoa falecida tinha para o túmulo, não. O túmulo nosso vai ter uma bonita sepultura com a grana que a gente tem. Os amigos vão nos acompanhar até o local, ao cemitério e tal, e acompanhar os nossos familiares e tal. Mas depois é nós e Deus para sempre. Gozando da vida eterna, é para lá, a nossa casa é de lá. Então ninguém rouba, ninguém tira a nossa casa, porque já é garantida através de Jesus Cristo, a casa eterna.
Nós já temos Jesus como Senhor e Salvador, nós já temos a morada eterna garantida pelo sangue regenerador de Cristo. E observe bem, então nada nos prende nessa vida. Nós estamos preparados. Eu estou preparado com a bagagem pronta aqui para ir morar com Deus na hora que Ele nos chamar. Agora veja bem, o Salmo 99 ainda vai refletir mais a questão de sermos peregrinos e transitórios. Olha lá o que diz 99. Nossos dias todos passam sob tua cólera. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. É tudo rapidamente. E o versículo 10 do Salmo 90. 70 anos é o tempo de nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga, canseiro e enfado, pois passam depressa e nós voamos. Nós não sentimos o tempo passar, porque nós somos peregrinos transitórios. Então nós não estamos presos a essa vida. Nós cuidamos da vida espiritual, porque é o mais importante. O corpinho fica aqui. O corpinho vai para o túmulo, vai ser devorado pelos vermes. Agora, a minha alma vai para Deus. A própria palavra coloca, o corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus. Agora observe bem, que ainda Davi, na oração que ele fala ao povo, ele coloca, 1 Crônicas 29:14, porque quem sou eu e quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão, tudo é de Deus. Ele nos dá por um período, por um tempo. E aí nós começamos a ter a consciência do que é o homem diante de Deus. Nós já vimos o que é o poder de Deus diante do homem. Agora é o homem diante de Deus. Ele é um miserável, pecador, peregrino transitório, mas o homem está aqui para administrar os recursos de Deus. É tudo. Eu tenho uma casa por um tempo, tenho um sítio por um tempo, tenho um emprego por um tempo, tenho os filhos por um tempo. Nós administramos apenas isso. E é claro que nessa administração nós procuramos ser fiéis, né? Porque tudo que Deus nos dá é para beneficiar a Ele, a glória dele e também ao nosso próximo. Nós estamos aqui para estender a mão a quem precisa. E quanto mais Deus nos ofertar de bens, de imóveis e tudo, quanto mais riqueza tiver, mais para compartilhar com as pessoas, para compartilhar com a obra de Deus, para compartilhar com as necessidades do tempo presente. Isso é muito importante. E nós aprendemos lá em 1 Crônicas 29, 17 ainda. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade, olha a palavra, de meu coração dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, o povo também com sinceridade ali, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Voluntariamente, todos sabem. Porque o que tem é dado por Deus, devolver a Deus. E nós observamos nesse trecho aí da oração que havia um envolvimento sincero do povo, né, naqueles gestos de doação e entrega. E como a oferta do povo para construir o santuário. Havia aquela generosidade. Isso no período de Davi, no período de um reinado próspero, de um reinado em que preparou para a vinda do filho dele, Salomão, que foi o homem mais sábio. E a maior riqueza se concentrou no período de Salomão, mas já foi uma preparação de Davi passando para o filho. E nós aprendemos ainda em 1 Crônicas 29, 18. Senhor, Deus de nossos pais. E aí relembra a história. Abraão, Isaac, Israel, já não tem mais o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, agora Israel, que quer dizer príncipe. Conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina meu coração para contigo. Então, que o povo sirva a Deus, que o povo busque a Deus. A bênção na vida de qualquer servo de Deus está em servir a Deus. E olha aí o que aconteceu. Veio agora Salomão, o terceiro rei. Foram 120 anos de monarquia em Israel. 40 de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro. É isso que nós, pais, mães, temos que estar orando para que Deus dê aos nossos filhos, porque assim serão abençoados para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Era o sonho de Davi. Davi não poderia fazer o palácio porque tinha sangue nas suas mãos. Mas Deus não escolheu Davi para isso. Escolheu Salomão
para fazer a obra. E é claro que, terminando o texto, 1 Crônicas 29 e 20, então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor. Isso é ponto importante. É agradecer. Vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus e seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Se dobraram diante do Rei dos Reis. É isso que nós temos que fazer. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele toda a glória. É isso que nós temos que viver. E é para isso que nós vamos estar na eternidade, adorando o Senhor eternamente. Qual o fim principal do homem? Né? Pergunta o catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então nós aprendemos aí que havia uma participação de todos. Toda a multidão se envolveu no desejo da construção do santuário. E nós hoje, como povo de Deus, estamos juntos também para fazer a obra de Deus no tempo presente. Porque o homem sem Deus, a vida não tem sentido. O homem sem Deus, ele está perdido. O homem sem a ação de Deus na sua vida, ela não tem para onde ir. Por isso que Jesus Cristo veio. O Filho de Deus veio e nos disse maravilhosamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E através de Jesus Cristo nós temos a segurança da vida eterna, temos a salvação eterna. Ele pagou por todos os nossos pecados, ele derramou o seu sangue por nós, e a nossa dívida foi paga com Deus através de Jesus. E nós recebemos como Senhor Salvador, nos arrependemos dos pecados e passamos a ter a presença do Espírito Santo habitando em nós. E estamos agora com o passaporte pronto para estar com Deus na eternidade e para viver o tempo presente e cumprir a missão que Ele tem para cada um de nós. Concluindo, há alguns desafios para ser feitos, né? O primeiro desafio é: nós temos que celebrar um Deus imutável e eterno. A oração nossa é maravilhosa, porque nós começamos a celebrar a esse Deus eterno, imutável, soberano e Senhor, providente, presente, e glorificando Jesus Cristo, que através dele nós desfrutamos dessa graça, dessa glória. Nós somos chamados, somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Fomos adotados. Então, celebrar. Por quê? E redescobrir na história aqueles gestos tremendos que revelam o caráter de um grande Deus. Celebrá-lo com alegria e contrição. E o mais importante, toda a honra e glória. Para quem? Para o Deus vivo e verdadeiro, majestoso e único. Parece que as orações do tempo presente não são assim. É um rosário de pedidos, exigindo coisas de Deus. Olha como as orações atuais, elas estão desfocadas do propósito de Deus. Isso você encontra nessa oração de Davi. Procure as outras orações do Velho e do Novo com Paulo, São Paulo, você vai descobrir que o verdadeiro e majestoso Deus, a glória é única para ele. E em um mundo no qual o homem é avaliado por suas posses, nós vemos uma sociedade em que você é ter, como diz o William Shakespeare, ser ou não ser. Essa é a questão, a essência, que é o propósito agora aqui, atualmente, é ter ou não ter, essa questão. Então nós temos que anunciar, cantar e entoar. Olha bem, o homem nada pode e nada será sem Deus em sua vida. Então isso é algo assim muito especial. E é nessa oração que nós aprendemos hoje. E a partir de agora vamos orar realmente adorando esse Deus Todo-Poderoso, que nos deu o seu Filho para a salvação eterna. E reconhecer a nossa total dependência, a nossa total subserviência, e que nós não somos nada sem Deus. E dependemos dele em tudo. E vivamos cumprindo a nossa missão e fazendo o melhor para a glória dele. Nós oramos e oramos agradecidos por esse momento e por essa hora de comunhão. E que Deus possa estar abençoando todos que ouvem e vamos aplicar agora nas nossas orações. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos cantar um cântico no final da nossa escola dominical online, mas ainda vamos fazer a nossa oração final. Né? Senhor, como é bom aprendemos a orar da forma correta. Que possamos nas nossas orações adorar o único Deus verdadeiro, de todo o coração. Reconhecer o Deus eterno e imutável, o Deus soberano e Senhor, o Deus presente e providente, e reconhecer a nossa total dependência. Nós somos miseráveis, débeis, frágeis, estamos aqui apenas para passar por um tempo para o servir, transitoriedade de vida e também
estamos aqui administrando aquilo que o Senhor nos deu por um tempo para a Tua glória. E agradecemos, ó Pai, por essa palavra ter falado ao nosso coração. E que ela aplique-se a nós poderosamente em tudo, que as orações sejam orações de verdadeira devoção a Ti e sinceras diante do Senhor. E seja, ó Pai, recebendo a nossa gratidão por esse momento. E estamos felizes, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo. Agradecemos muito pela irmã que ora, do Grupo Mulheres que Ora, Simone Casagrande. O Senhor deu a ela o privilégio de aposentar-se. Gratos pelos anos de trabalho e abençoe a sua nova fase de vida, que ela continue te servindo como tem feito até hoje. Estamos, ó Pai, também aqui para agradecer por tudo, por essa hora, pela vida eterna em Cristo. E também, ó Pai, nós estamos aqui para interceder. Queremos colocar nas suas mãos o nosso irmão Paulo Sérgio de Oliveira. Ele passou pelo câncer e o câncer retornou. Que o Senhor possa estar operando o tratamento para que toda a cura seja completa. Guarda também a Lorena, Senhor, filha da Mariana, que está com tumor na cabeça. Seja operando em tudo que está sendo feito em relação a ela. Lembramos, ó Pai, do bebê Catarina, que ainda está no UTI. Tem misericórdia daquela criança e seja operando ali, Senhor. Guarda o Luan também, Henrique, que está lá também na UTI, no município de Itapeva. E seja, ó Pai, acompanhando a população de Apiaí, cuidando dela, a sua vida em todos os sentidos. E seja, ó Pai, com o nosso país também, guardando as lideranças em nível federal, estadual e municipal. Não esquecemos, ó Pai, das pessoas que combatem o câncer, e o Senhor tem cuidado delas. Seja com o Renato Milan, com a Adriana, Senhor, a jornalista lá em Jaú, e seja com o Carlos Amatos e Juliana Matos, e seja, ó Pai, com a Ivani, com a Tânia, Sandra Citrone, o Dal, e esteja acompanhando também, Senhor, a vida do Flávio, cuidando dele, acompanhando a vida do Sidney, Senhor, que também precisa da Tua graça, todos em combate ao câncer, Senhor. E esteja acompanhando também, de uma maneira toda especial, a vida do Elton. O Elton está perdendo a visão e está fazendo o tratamento, que o Senhor possa restaurar a sua visão. Assim como o Senhor curou o cego, possa curá-lo. E seja o Pai agora também a cuidar, Senhor, da vida daquelas pessoas que perderam seus entes queridos essa semana, Senhor. Cuida de maneira toda especial da Luciana, seus 2 filhos, conforta o seu coração. Guarda também, ó Pai, a Sandra, seus 2 filhos, que perderam seu pai, a Sandra, o marido e os filhos, o pai há 2 semanas. E seja, ó Pai, também acompanhando a vida de Rangel, que está viajando para Campos. A sua irmã também perdeu o seu esposo. E seja confortando e guardando a Rangel, que está em viagem. E seja, ó Pai, cuidando da Tereza Cristina. Ela fez a cirurgia e agora está na perícia. Cuida dela, Senhor. E agradecemos muito pela vida do Marcelo Bargantini. Graças a Ti, fez os exames e ele está totalmente curado, Senhor. Agradecemos também pela vida do irmão da Maria Antônia, que o Antônio, também os exames, está totalmente curado, Senhor. Cuida dessas vidas, guarda as famílias e seja, ó Pai, operando os pedidos que não foram colocados aqui, que o Senhor sabe que as pessoas estão a assistir, participar desse comunicado. O Senhor esteja operando a vida delas também. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz, nos dirige, nos sustenta, nos abençoe. Agradecemos por esse momento de comunhão e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e agora nós vamos cantar um hino ao nosso Deus. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dá-se de Ti, recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores, alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus exaltam, em gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor em louvor, o nome lúcido, seu benfeitor.
foram resgatados e agora rendem glórias ao Senhor. Vinde, ó redimidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem o céu.